Considerado o maior assassino do Canadá, ele matava suas vítimas e depois dava de comer o resto das suas vítimas para os seus porcos. No caso de hoje, eu vim falar para vocês o serial killer Robert Pickton. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você entre aqui no canal e assista alguns vídeos que já tem aqui. E se você gostar, eu peço para que você se inscreva no canal e também já deixe seu like. E se você já é inscrito no canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like e compartilhe para seus amigos, que isso me ajuda muito. Outra coisa, se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Bom, no caso de hoje, eu vim falar pra vocês o caso do serial killer Robert Pickton, que vocês vão ver que é um pouco... não, é bem nojento esse caso. Esse caso, ele dá umas reviravoltazinhas no estômago. Então eu peço para que você tenha um gatilho relacionado ou tenha um estômago fraco, enfim, fique o aviso. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Robert Pickton é um assassino em série canadense e um ex-criador de porcos. Ele é suspeito de ser um dos serial killers mais sanguinários de todo o Canadá. Sua carreira de crime começou provavelmente por volta de 1980. Robert Pickton foi pego em 2002, sendo condenado em 2007 pela morte de 6 mulheres, sendo que ele matou muito mais. Robert Pickton foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional por 25 anos, ou seja, ele permanece preso ainda até hoje. Embora ele tenha sido acusado de matar 20 e preso por matar 6, ele confessou a um agente disfarçado que estava na mesma cela que ele matou cerca de 49 mulheres. E ele estava querendo matar mais uma para inteirar 50. Mas ele foi pego antes por ser desleixado. Mas agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso, eu vou falar para vocês quem era Robert Pickton. Robert William Pickton nasceu no dia 24 de outubro de 1949, na cidade de Port Coquitlam, que fica na Colômbia Britânica, cerca de 27 quilômetros de Vancouver. Seus pais se chamavam Leonard e Louise Pickton e ambos tinham uma criação de porcos na sua fazenda, ou seja, toda a renda da família era da criação de porcos. Mas antes dos seus pais morrerem, a sua irmã mais nova, chamada Linda, foi viver com os parentes em Vancouver porque, segundo seus pais, o ambiente da fazenda era muito sujo e sombrio para uma dama viver. Foi então que Robert Pickton e seu irmão mais novo, chamado David, começaram a trabalhar junto com seus pais na fazenda de criação de porcos. Agora, falando um pouco mais sobre os pais de Robert Pickton, a mãe, Louise Pickton, era uma mulher bastante severa e que se importava mais com a higiene pessoal dos porcos do que com os filhos. Ela também era acusada de botar os garotos para trabalhar cerca de muitas horas a afinco com o gado da família. Algumas vezes ela até mesmo mandava os seus filhos para a escola com roupas sujas e também fedendo a estrume, já que eles viviam em uma fazenda, né? E esse comportamento fez com que ambos os garotos recebessem o apelido de porquinhos fedorentos. Apesar de tudo isso, Robert Pickton tinha muita ligação com sua mãe e pouca ligação com seu pai, que era bastante abusivo. Eu não consegui achar tanta coisa assim sobre o pai dele, mas eu sei que na década de 70, ambos os pais morreram, deixando a fazenda de herança para seus 3 filhos, que eram o David, Linda e também o Robert Pickton. Segundo informações, Linda não quis saber da fazenda e continuou vivendo em Vancouver. Já algumas pessoas, geralmente os vizinhos, reclamavam que o ambiente da fazenda era completamente sujo e que piorou depois que os pais morreram. Segundo algumas pessoas, até que o negócio da fazenda prosperou durante um tempo com os 2 irmãos no comando, mas a fazenda era um lugar sujo em que os porcos podiam correr e andar para tudo quanto é lado. Mas se a fazenda já era suja, a casa era ainda pior, já que os garotos deixavam a casa completamente desorganizada e muitas vezes eles nem se importavam de entrar na casa com seus pés totalmente sujos, ou seja, eles não se importavam de tirar o chinelo para poder entrar. E como eles viviam numa fazenda de porcos, de abate de porcos, ou seja, tinha muita lama e aquela lama, gente, pra quem não sabe, porco fede. Eu sei disso. E imagina uma casa cheia de lama de porco. É horrível. Com a posse da fazenda, os irmãos decidiram vender uma parte, já que eles não conseguiam comandar toda aquela área, que era muito grande. Na época em que eles venderam a fazenda, eles não tinham muita noção de quantas terras valiam e eles venderam boa parte de sua fazenda por 5 milhões de dólares. Foi então que de um dia para a noite os irmãos se tornaram milionários.
Mas dando uma breve pesquisa, essa terra valia muito mais que 5 milhões de dólares, ou seja, eles foram passados para trás. Durante algum tempo, eles não sabiam em que colocar o dinheiro para ele poder circular. Foi então que depois de um tempinho pequeno, eles decidiram investir em algo para poder botar o dinheiro para render. Na propriedade, perto da casa, tinha um antigo celeiro que eles decidiram renovar para poder dar uma grande festa para as pessoas da comunidade, chamado Pig Palace. E esse Pig Palace é um lugar bem tenebroso, nojento para dizer o mínimo. Mas em 1996, os dois irmãos decidiram criar uma instituição chamada Pig Palace Good Times Society. Provavelmente eu falei esse nome todo errado, mas se eu falei certo, tá bom. A ideia dessa instituição era promover grandes festas e bailes para poder arrecadar dinheiro para algumas outras instituições que eram caridades, por exemplo. Mas esse Pig Palace, ele acabou em meados de 2000, já que eles não estavam dando as notas fiscais para o governo, para que o governo pudesse manter aquele lugar funcionando. Na verdade, esse Pig Palace era um lugar bem terrível, já que eles foram multados diversas vezes por vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Fora isso, o irmão de Robert Pickton, chamado David Pickton, também tinha alguns antecedentes criminais por bater em menores, fora também várias acusações de crimes de trânsito. Esse foi mais ou menos o que era a vida desses irmãos, Robert Pickton e David Pickton, na fazenda. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os crimes que aconteciam no Pig Palace. Antes de falar sobre os crimes de Robert Pickton, eu preciso dar uma microcontextualizada sobre a Vancouver, o lado leste de Vancouver naquela época. Esse lado leste de Vancouver era considerado, ou bobear, ainda é considerado um lado muito ruim, já que se encontra hotéis, lojas. Até aí tudo bem, mas também é encontrado lixo, algumas agulhas descartadas, fora também drogas e pessoas de rua. Esse local é conhecido pela polícia e também pelos moradores, chamado Low Track. Além disso, cerca de 10 mil pessoas são usuários de droga nesse local, e também esse Low Track é um local onde tem muita prostituição, e esse fatozinho é muito importante pra gente poder saber as vítimas do Robert Pickton. Foi nesse cenário que, em 1997, uma mulher chamada Wendelin Nyenstieg bateu na porta de um desconhecido falando que tinha um homem querendo matá-la. De início, esse homem suspeitou bastante, mas foi então que ele olhou mais ou menos pelo olho mágico e viu que essa mulher estava sangrando muito e que também tinha algumas algemas em seus punhos. E após o homem permitir que essa mulher entrasse para o apartamento dele, ele chamou uma ambulância que foi direto para casa. No atendimento, Wendy foi perguntada o que estava acontecendo e ela respondeu que o homem tentou matá-la. De início, ela falou que esse homem prendeu ela com uma algema, esfaqueou ela e tentou sufocá-la. Mas por algum motivo milagroso, ela conseguiu escapar e foi direto para a casa daquele homem desconhecido buscar por ajuda. Mas antes que ela conseguisse escapar da fazenda, do local, na verdade, ela disse que também esfaqueou o homem e, curiosamente, esse homem estava no hospital. Mas os policiais desconfiaram bastante dessa história, já que ela trabalhava como prostituta e também ela era usuária de drogas. Na mesma noite, um homem chamado Robert Pickton deu entrada no hospital Eagle Hedge, falando que sofreu um ataque. Ele estava com um ferimento no rosto e, coincidentemente, estava com a chave da algema de Wendy. Mas mesmo assim, os policiais não desconfiaram de nada. Quando os policiais, enfim, levaram Robert para a delegacia, após ele ter tratado seu ferimento no rosto, eles perguntaram a Robert o que havia realmente acontecido. Robert disse que Wendy era uma frequentadora de suas festas no Pig Palace e que ela tentou roubar ele, e por isso, em legítima defesa, ele tentou esfaquear ela e prendeu ela, e é por isso que ele levou um ferimento no rosto. Para os policiais, aquela história de Robert Pickton era muito plausível, e foi então que, sem nenhuma queixa dada sobre ele foi embora direto para sua casa. Para você ter noção de quanto a polícia é ruim também em vários outros estados, não só aqui no Brasil, Canadá, que é um país de primeiro mundo, a polícia também, naquela época, não era boa. Com o tempo, várias mulheres da Low Track começaram a desaparecer, e como muitas delas ou eram prostitutas, ou suas famílias moravam longe demais para poder dar alguma queixa do seu desaparecimento. Algumas mulheres demoraram cerca de 3 anos para poder ser dada como desaparecida. E com o tempo, as festas no Pig Palace começaram a ficar bastante popular, sendo que elas reuniam milhares de pessoas, chegando até mesmo muitas, chegando, tipo assim, ultrapassando 1000 pessoas.
e várias dessas pessoas eram motoqueiros, caminhoneiros e muitas das prostitutas vinham da área de Lautrec. Um detalhe muito importante era que essas festas dadas no Pig Palace eram feitas dentro do antigo matadouro de porcos da família, que embora os irmãos não usassem mais, ainda havia muitos instrumentos da matança dos porcos. E na fazenda tinha uma espécie de moedor de restos que eles usavam para poder jogar os restos de porcos naquela máquina, moer, e o que sobrava era praticamente uma pasta que ele guardava, na verdade, ia até a zona de Lautrec e despejava lá. E nessas idas a Lautrec, ele aproveitava para poder chamar mais prostitutas para o Pig Palace. Depois da tentativa de assassinato de Wendy, Robert voltou para a fazenda e um funcionário da fazenda chamado Bill começou a desconfiar de Robert, já que ele sabia de várias pessoas que estavam desaparecendo. Foi então que, com essa ideia na cabeça, Bill foi até a delegacia e disse que suspeitava que Robert era um assassino em série e que estava por trás daqueles desaparecimentos. Ele também disse que uma outra mulher que frequentava o local falou com ele que foi até o trailer de Robert Pickton, viu algumas algemas, algumas bolsas e também cerca de 10 identidades de mulheres. Bill falou o nome dessa mulher e os policiais foram até ela para perguntar se ela estava querendo dar algum depoimento, mas por medo ela falou que não queria e foi então que, sem esse depoimento dessa mulher, o caso foi meio que arquivado. Apesar disso, o Bill nunca esqueceu dessa história e imagina só a cabeça dele ter que trabalhar no local onde ele desconfiava que o seu patrão era um assassino em série e que estava por trás de grandes matanças. Vários anos se passaram que foi somente em meados de 2002 que algo veio a acontecer. Um outro funcionário que estava de passagem no local falou que havia na propriedade de Robert Pickton várias armas ilegais. Foi então que, com apenas esse testemunho, que os policiais conseguiram um mandato para poder averiguar o trailer de Robert Pickton. Quando os policiais entraram no trailer, eles não só se depararam com as armas ilegais, mas como também várias vestimentas de mulheres. E essas vestimentas eram ligadas às mulheres desaparecidas. Foi então que ele foi levado para a delegacia, mas ele conseguiu ser solto após pagar uma fiança. Mas os policiais disseram a Robert que ele não poderia entrar na fazenda até a polícia terminar o serviço, de averiguar a fazenda. Como eu disse, o local onde eram feitas as festas do Pig Palace era um antigo matadouro, e a polícia, após averiguar a enorme quantidade de sangue que tinha naquele local, eles descobriram um fragmento de sangue de uma das mulheres desaparecidas, e foi então que ele foi preso por assassinato. Após o sangue ser encontrado, os policiais não desconfiaram da enorme, vamos dizer assim, do tamanho do buraco que eles estavam se metendo, que foi quando eles descobriram várias outras pertences de mulheres que desapareceram. Foi então que Robert foi levado para a delegacia e foi colocado dentro de uma outra cela com um outro prisioneiro que, na verdade, era um guarda disfarçado. Além disso, dentro da cela também tinha várias câmeras e toda a sua conversa com esse policial disfarçado foi gravada e está no YouTube, e nessas gravações pode-se ver que ele meio que admitiu seus assassinatos, falando que ele só foi pego graças ao DNA. O policial disfarçado meio que entrou na onda do Robert Pickton e falou que o melhor jeito de se livrar de um corpo era jogando esse corpo no mar. Mas Robert disse que falou que não era bem assim e que existia um jeito muito melhor. Robert Pickton disse que tinha uma espécie de máquina de moer, que era máquina de reciclagem, e que ele falava que jogava vários dos seus corpos, das vítimas, naquela máquina de moer, e o que sobrava, que era aquela gosma, ou aqueles restos mortais, ele usava para os porcos comer, ou jogava fora. Mas conforme o tempo foi passando, ele começou a ficar mais desleixado com a questão do despojo dos corpos. Robert também admitiu que matou 49 mulheres, sim, gente, ele assassinou 49 mulheres, mas que ele também estava tentando matar 50, ou seja, só faltava mais uma mulher. Nas gravações, ele também admitiu a maneira com que ele matava a mulher. Ele falou que pegava uma seringa, injetava anticongelante no corpo das vítimas e cerca de 10 a 15 minutos depois, elas simplesmente morriam. E depois ele também explicou para a polícia, para esse policial disfarçado, que o seu modus operandi, vamos dizer assim, ele não usou modus operandi, a palavra modus operandi, mas ele falou que atraía as mulheres para festas do Pig Palace e depois ele, de uma a uma, levava essas mulheres ao trailer, algemava elas, depois esfaqueava e terminava, vamos dizer assim, um serviço
colocando um anticongelante e depois sufocando elas. E depois disso, ele levava os corpos das vítimas até o matadouro e fazia a mesma coisa, praticamente, com o que eles faziam com os porcos. Ele separava, vamos dizer assim, as partes boas das vítimas e o resto, vamos dizer assim, ele jogava naquele moedor. E depois disso, ele meio que pegava essas partes que eles consideravam melhor e misturava com as partes melhores dos porcos e com isso ele fazia linguiça. Exatamente. Segundo Robert Picton, essas linguiças muitas vezes eram servidas no Pig Palace. Algumas ele vendia para pessoas, para os seus vizinhos e também para algumas pessoas, alguns proprietários de estabelecimento local. E ele também chegou a doar algumas linguiças para o orfanato. Ou seja, esse cara, além dele ser um assassino, ele também era... Eu não sei explicar o que esse Robert Picton é, na verdade, porque ele fez com que várias pessoas comessem carne humana sem perceber. E com essa confissão de Robert Picton em mãos, os policiais foram até a fazenda e depois de meio que limpar o local que estava repleto de lama e sangue, e provavelmente lama e sangue misturados, eles descobriram cerca de 25 restos mortais das vítimas de Robert Picton. E embora esses 25 restos mortais foram encontrados no local, as polícias não conseguiram encontrar, vamos dizer assim, as outras 24 vítimas. Embora esses 25 restos mortais foram também encontrados lá, os policiais não conseguiram encontrar provas concretas sobre esses 25 assassinatos, apenas 6 deles. E foram essas 6 vítimas que foram usadas para condenar Robert Picton à prisão perpétua com liberdade de condicional daqui a 25 anos. Ou seja, só em 2027 que esse cara vai poder tentar ter alguma possibilidade de sair da prisão. Fora isso, os 2 irmãos de Robert Picton, a Linda e o David, não foram ligados ao caso, embora algumas pessoas começassem a desconfiar de que sim, David Picton sabia dos crimes, provavelmente era cúmplice. Mas enfim, não dá pra saber, é uma teoria. Ou provavelmente David Picton estava envolvido em outros crimes. Exatamente, outros crimes envolvendo o Pig Palace, que a gente sabe que teve muitos, inclusive questão sanitária e questões fiscais, que é o de menos nesse caso. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E esse caso é um caso que dá muita revolta. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu fiquei com muita raiva do que eu estava vendo, do que eu vi, do que eu li. Enfim, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.